retornamos mais uma vez, agora com a Nexans, esse fornecedor de peso que tem essa parceria fantástica com a Plantec, conhecido e reconhecido mundialmente. E para me acompanhar aqui, esses dois nomes maravilhosos para poder apresentar a Nexans em detalhe. Então já vou chamar aqui o Alan Girard. Girard, acertei? Girard, como ele mudou. Girard. O Alan Girard vai... Fica à vontade, Alan, pode se apresentar. Bom, sou gerente de marketing e inovação da Nexans. Estou na Nexans há mais de 15 anos. Eu ocupei várias funções de business development, também eu cuidei dessa área de cabeamento estruturado na parte comercial e agora estou cuidando da parte marketing e inovação. Fantástico, Alan. E Christian Barrios, né? É isso. Christian, conta um pouquinho pra gente. Boa tarde a todos. Queria primeiro parabenizar esse evento que a Plantec está fazendo. É uma data importante para receber os clientes, seus parceiros e mostrar um pouco do que cada parceiro pode fazer pelo seu cliente. Bom, eu sou responsável pelo segmento de cabeamento estruturado atualmente. Estou há 10 anos na Nexans. Trabalhava junto com o Alan, inclusive, um tempo atrás, mas hoje eu estou a cargo do segmento. E a Plantec é um dos nossos principais parceiros de negócios na distribuição de cable, de cabeamento estruturado. Bom, fantástico. Eu queria fazer uma pergunta para o Alan antes da gente começar. Alan veio da França, né? Você já veio com a Nexans ou você conheceu a Nexans aqui no Brasil? Uma pergunta muito pessoal. Perdão. Não, minha mulher é brasileira, então me mudei para minha mulher. Ah, bacana, bacana. Era mais para saber também se a Nexans possui uma história francesa. A Nexans é da onde? Conta um pouquinho pra gente da Nexans. Bom, o Alan conhece um pouco mais da empresa em quesitos da França, mas a Nexans é uma empresa centenária. Ela nasceu na Revolução Elétrica. Era uma empresa, era a Sociedade de Cabos Elétricos Franceses e ao longo do tempo ela foi evoluindo, adquirindo empresas, se transformando, adicionou diversos produtos no seu portfólio, isso durante muitos anos. Entrou em vários países, um deles aqui na região foi o Brasil. Adquirimos empresas aqui, temos inclusive essa estrutura hoje. E basicamente é uma empresa de um pouco mais de 120 anos mais ou menos, com uma presença de mais de 20 anos no Brasil também. E hoje a gente tem aqui a parte de cabeamento estruturado, né? Mas a Nexans não trabalha só com cabeamento estruturado, né? O portfólio da Nexans, ele é principalmente, nesse momento, ele está desenvolvido para a parte de elétrica. E o Alan vai falar nos detalhes de algumas coisas, mas desenvolvido em relação à eletrificação, a conectividade, a geração, transmissão, até chegar num ambiente como esse, como a energia que traz essa luz do podcast e tudo mais. O cabeamento estruturado, ele faz parte do portfólio. Ele não é o principal segmento dentro da empresa, mas no Brasil, aqui para a América do Sul, ele é importante para nós. E o negócio da Nexans, além do que a gente vê de cabos elétricos, cabeamento, a gente tem algumas soluções inovadoras e que são curiosas, né? Por exemplo, a gente é muito forte na parte de cabos submarinos, tanto elétrico como de fibra ótica. Então, por exemplo, algumas curiosidades, né? Nós temos navios que cruzam os oceanos para fazer instalação de cabo elétrico e cabo de fibra ótica. Então, por exemplo, aqui dá dois cases interessantes aqui no Brasil. A gente tem um projeto que é a Amazônia Conectada, que são com cabos de fibra ótica Nexans, por debaixo da água, né, no solo. E também temos a conexão entre o continente africano e a América do Sul, que facilita a comunicação entre empresas, pessoas e tudo mais. Antigamente se fazia através de um link de conexão com a Europa, da Europa iria para a Ásia. Hoje é diretamente conectado entre Camarões e Fortaleza, que abastece toda a comunicação da América do Sul. Então, além de cabos de cabeamento estruturado, a gente é muito forte, pioneiros em elétrica. Temos uma indústria aqui local
a qual está preparada para desenvolver toda a parte de geração, transmissão e distribuição de energia, e cabeamento estruturado. Nossa produção é local. O que a Plantec oferece para os seus clientes, nos projetos, nas vendas do dia a dia, está tudo aqui na nossa sede do Brasil. E, bom, é isso. Bom, e falando então, nossa, eu achei fantástico, assim. Adoro histórias como essas, né? Realmente histórias que mudam a história, inclusive mundialmente, né? Globalmente, muda a comunicação, muda toda a parte de transição de dados, e uma empresa como essa está aqui, parceira da Plantec, parceira no dia a dia, parceira do integrador, inclusive, está aqui à nossa disposição. Bom, eu queria fazer uma pergunta para você. O que você enxerga como um próximo passo tecnológico para os cabos de conectividade? O que a Nexans hoje enxergaria como um próximo passo tecnológico? O mercado de conectividade, ele vem evoluindo ao longo dos anos para maior transição de dados. Ou seja, você tem mais dados em menos tempo, com equipamentos melhores. No que se refere a cabeamento especificamente, a gente entende que já está acontecendo, né? Uma migração de categorias, ou seja, você melhora os cabos, mas as conexões ainda continuam. Você diminui talvez a quantidade de cabos, mas a gente leva a categoria desse cabo para conectar. Então, por exemplo, com o Access Point, seria o Wi-Fi que a gente utiliza aqui numa sala como essa, ao invés de ter um cabo de rede ali na mesa do usuário. Eu acho que tem uma evolução dos equipamentos e o cabeamento ele continua sendo necessário, diminuindo talvez a quantidade, mas sim aumentando a qualidade dele. E falando de inovação, a gente fez algumas modificações no portfólio. Agora, nos próximos meses, estamos lançando linha nova de produto. Tinham nomes específicos, agora são basicamente tudo marca Nexans. E a gente está relançando alguns produtos e outros que a gente não tinha no portfólio. Então, agora eu diria que o próximo ano é o ano de lançamento de novas soluções para justamente mostrar um pouco do nosso interesse e objetivo nesse segmento. Apesar da empresa ter um viés muito grande de elétrica, né, pelo tamanho do negócio, mas o cabeamento estruturado é muito importante, por isso a gente continua investindo no segmento. E aí, essa oportunidade de trazer mais inovações nos próximos anos, como que vocês enxergam o mercado brasileiro e que lacunas que vocês enxergam para trazer essas inovações? No ano seguinte, nos próximos anos, na verdade, o Brasil está passando por uma transição tributária. Isso vai acontecer a partir do ano que vem. Então, eu acho que o Brasil vai trazer oportunidades para os nossos clientes nesse quesito e espaço para a gente aumentar talvez um pouco o nosso market share. Nos últimos anos de pandemia para cá, a gente tinha um market share administrado, ele reduziu um pouco, mas acho que nesses próximos anos a gente pretende retomar o que a gente tinha antes de market share. No Brasil, é um país que, diferente dos nossos pares da América do Sul, é um país que tem fábricas. Então, ter uma indústria que pode abastecer sua cadeia de distribuição sem necessidade de importação, de tempo, de investimento antes do material, de internar o material ou antes do material chegar, é uma vantagem que a Nexans pode oferecer para os seus clientes. Acho que esses são os principais pontos que eu diria que são oportunidades para o ano seguinte. Bom, então trazer uma produção um pouco... Deixa eu ver se eu entendi. Trazer uma produção um pouco mais nacional para facilitar... A Nexans tem a produção nacional. Tem outros players, por exemplo, não tem. Eles precisam importar de outros países. Então, não são todos que têm produção local. Então, eu consigo atender o distribuidor. O distribuidor, obviamente, ele participa com o estoque dele, né? Mas ele tem mais facilidade e agilidade de adquirir nossos materiais. Seja um distribuidor como a Plantec, por exemplo, que está baseada no estado de São Paulo e fora do estado também. Então, é bom trabalhar com a gente em termos logísticos, digamos assim. Então, questão de disponibilidade, mas questão de diferenciais e qualidade. Quais são os principais diferenciais da Nexans? Tem vários diferenciais. Na parte de cabeamento estruturado. De cabeamento estruturado, acredito que atualmente a gente tem um cabo específico que se chama... nós denominamos eles de Cat6+. Esse cabo ele fornece um diâmetro reduzido no material e ele permite que o integrador ele consiga passar mais cabos no mesmo duto ou no mesmo grid. Ou seja, a gente traz uma economia direta no produto e todo o entorno de infraestrutura. E a performance elétrica, os parâmetros elétricos, eles se mantêm excedendo a norma.
e é um cabo que certifica e tudo mais. Acho que esse é e só a Nexans tem no mercado, isso é importante dizer, né? Então ele é um Cat6+, né? Cat6+, exatamente. E a Nexans chega a trazer alguma coisa de Cat7? Já se ouve falar sobre, não? Nós já tivemos aqui no Brasil. Faz sentido pro mercado brasileiro? O problema de outras categorias, aqui no mercado brasileiro até a categoria 6A. Categoria 7, 7A e 8, principalmente 7, 7A, ele não tem regulamentação pela norma americana, que é basicamente o que a norma brasileira segue. Então, ele não teve aderência. Já tivemos cases disso? Sim, já tivemos. Tem alguns clientes aqui no Brasil, geralmente são clientes europeus que já compram esses materiais da Nexans fora do Brasil, mas não é algo que eu vejo com aderência e não vejo isso como futuro também. Eu acho que é mais conectividade em fibra, conectando com a parte de cobre mesmo. Não vejo evolução de categoria nesse momento. E quais são as principais dificuldades que hoje a gente encontra, assim, que a gente vê os integradores passando mais dificuldade na parte de cabeamento estruturado e onde a Nexans se destaca nisso? A gente tem uma simplicidade em relação à parceria de negócios com os nossos clientes diretos e indiretos. Uma das ferramentas que a gente desenvolveu ao longo desses anos foi a certificação de cabeamento estruturado online, então que permite que o integrador possa certificar. Isso tudo facilita para que ele seja um parceiro de negócios. Às vezes ele não tem a orientação devida para certificar uma obra, para entrar numa obra mais qualificada, de um cliente mais corporativo. Então, essa certificação permite que ele faça isso. Eu acho que é um déficit que existe ainda no mercado, mas essa ferramenta tem permitido que a gente possa colaborar com os nossos clientes diretos e indiretos. Então, a gente vem com a Nexans trazendo inovação, novidades, qualidade, disponibilidade no Brasil e traz também a questão de capacitação. Então, a gente consegue também ajudar o integrador e a revenda a ter aí um acesso a um melhor cabeamento e saber utilizá-lo, né? Sim, exatamente. De nada adianta, por exemplo, a gente traz aqui nomes como Cat7, Cat8 e talvez ele não vale a pena para o cenário que ele precisa. Então, vamos lá, a gente traz um Cat6, Cat6+, com uma qualidade que realmente é aplicada ao mercado e com os diferenciais, e ensina esse cara a utilizar da maneira correta, né? Ensina a revendedora a utilizar da maneira correta. Eu acho que essa palavra foi muito interessante. A gente traz o revendedor para o nosso lado e leva para ele o melhor produto possível. Mas, trazendo, já que eu trouxe o ponto de trazer para o nosso lado, qual é a importância da parceria Nexans-Plantec? Como que vocês enxergam isso? O quanto a Plantec é importante nessa parceria? A gente tem uma parceria de um pouco mais de 5 anos. Ela vem evoluindo ano a ano. Tanto não só o Christian, né, mas as duas empresas, muitos departamentos conectados, a maneira que a Nexans trabalha desde a entrega, a compra e como a Plantec também tem sua estrutura, se comporta. Acho que ambas as empresas se conhecem muito bem e tem evoluído, acho que constantemente. Os resultados têm evoluído de vendas, mas acho que a parceria como um todo ela está muito fluida e a gente espera que ela continue assim, mesmo com modificações na Plantec, de pessoas, crescimento de novas lojas, como tem acontecido. A gente continua crescendo dentro do negócio da Plantec. E a Plantec é um ótimo parceiro de negócio, é um dos principais no Brasil e a gente acredita que nesse próximo passo que a gente vai dar com novos produtos, novas soluções, eles são fundamentais para a nossa distribuição e fazer que o nosso ecossistema funcione, ou seja, da produção até o cliente final, conectando com os nossos produtos. Acaba sendo a proximidade com o integrador, né? Acaba trazendo sim. todo esse diferencial. E aí agora, mudando um pouquinho do assunto, e aí vamos ver se o Alan quer trazer aqui com a gente, a questão de futuro da comunicação com a fibra. O que vocês enxergam de tendências mundiais para a fibra? Você pode falar, mas... Bom, a Nexans não faz fibra. Não? Pá! Em relação à fibra, a gente tem fibra de navios não de navios, né? Fibra para conectar grandes distâncias. Fibra ótica não é a fibra do edifício corporativo, tá? É fibra mais para atravessar o oceano. Exatamente. Então, essa é a fibra que a gente tem no portfólio hoje. E também temos o mesmo produto, só que de cabo elétrico.
Isso em algumas... Tem fábricas que já produzem direto nos nossos navios. Mas a fibra de um data center, por exemplo, a gente vai falar mais à frente, nós não temos mais no portfólio e o foco atual é na parte de cobre. Tá? Então, categoria 5E, 6, 6A. Tem um projeto de retomar fibra, mas isso é pro ano seguinte, eu ainda não posso oficializar nada. Bom, fantástico. Primeiramente, desculpa. Não, tá tudo bem. Fiz o dever de casa ali, pesquisei sobre a Nexans, mas acabou saindo aí uma pesquisa sobre fibra. Perdão. Mas, então, vamos continuar falando da parceria, as oportunidades de mercado. E a gente tem muita promoção também da Nexans. Inclusive, estamos divulgando muitas delas aqui na Black, né? E como que vocês enxergam as oportunidades de Black Friday e as oportunidades também de promoções agora no final do ano com a Nexans? Eu não vou poder falar de promoção, mas eu vejo que é uma data muito importante para os nossos clientes diretos, como a Plantec, e os clientes indiretos, são os clientes, os integradores, revendas que compram aqui. É uma data que a gente costuma participar, porque a gente sabe da importância do resultado de vendas, da preparação que existe, e também a maneira que é tratado o cliente, né? A recepção, a amostra de produtos, os projetos que são fechados no dia, a participação das fábricas como a gente. Então, eu acho que é um evento importante e a gente está aqui sempre participando para poder apoiar nosso cliente a conseguir fazer a oferta e o dia de Black Friday que traz bom resultado. Bom, isso também é muito um padrão também brasileiro, né? A gente tem essa cultura de estar sempre se reinventando, fazendo muitos eventos. E como vocês enxergam o mercado Latam no geral? Vocês estão no Brasil, mas estão também na América Latina ou atendem só o Brasil? A gente atende alguns países na América do Sul, via distribuidores também, mas falando assim, vou ser breve em relação aos mercados vizinhos, né? O Brasil e o México são os dois maiores mercados. O Brasil é um mercado um pouco mais de 100 milhões de dólares. Então, é um mercado que vem crescendo ano a ano. As categorias evoluem menos, que era o que você estava perguntando anteriormente, categorias 7A e 8. Você tem, por exemplo, a Costa Pacífica, que seria a Colômbia, Peru e Chile. Eles trabalham muito mais como ponto de partida em CAT 6, LSZH, e chegam categoria 7 lá, por uma questão de não ter indústria no segmento. Então, eles importam com mais facilidade. Então, para fazer um shift, mudar a solução é mais simples. Aqui nós temos indústrias. A gente não vai simplesmente evoluir a tecnologia se eu tenho um parque fabril, né? Isso não é só em cabeamento, mas em qualquer segmento. O Brasil acaba sendo o maior mercado, então. O Brasil é muito relevante. A Argentina é um mercado grande também, mas é um mercado complexo. A gente tem alguns negócios lá, mas não é o foco da empresa. Falando da América do Sul, eu vou só fazer um pequeno parênteses. A gente tem indústria no Chile, como uma fábrica igual a nossa aqui. Temos no Peru e temos 2 unidades fabris na Colômbia. Então, a gente está abastecendo toda a América do Sul, ali um pouco do Caribe, com todas essas indústrias. Como que vocês enxergam essa produção local, né? E como que faz para equilibrar essa questão de custos, logística, tudo isso? Aqui na região do Brasil mesmo. Olha, se você quiser comentar, Alan, alguma coisa, fica à vontade. Mas falando só um ponto. Aqui o Brasil ele tem uma guerra fiscal, né? Entre os estados, assim, no bom sentido. Sul e Sudeste eles acabam sendo mais representativos para o nosso negócio. Apesar de estarmos bem posicionados nas principais capitais do país, mas a questão de custo, você falando, a gente se posiciona com centros de distribuição em algumas regiões também para poder gerar mais eficiência para o nosso cliente e para a nossa empresa financeiramente falando também. Pode ir, fica à vontade, Alex. Um dos pontos importantes é no Chile e no Peru as empresas são verticalizadas, ou seja, a gente produz o cobre que a gente vai utilizar no cabeamento estruturado, mas também nos cabos de energia, e este cobre está utilizado nas fábricas do Chile, Peru, Colômbia e Brasil. Então, tem um controle dos custos e também tem um controle da qualidade, porque vocês sabem que a gente precisa utilizar um cobre 99,90% puro para os cabeamentos estruturados e também para a energia. Então, tem um controle do custo e tem um controle também
da qualidade. Então, cada região tem seu próprio desafio logístico e seu próprio diferencial. Exatamente. No Brasil, o cobre vem principalmente do Chile, ok? Peru vai abastecer a Colômbia. Não, fantástico. Mas vamos virar. Vou trazer aqui para um tema um pouquinho diferente. A questão da Nexans ter todo esse renome mundial e toda essa credibilidade, né? Então, qual é a importância, como vocês enxergam a importância de tudo que a Nexans desenvolve para a garantia de segurança dos dados? Né? Então, a gente, voltando ao cabeamento estruturado, como que a Nexans se posiciona nessa questão de segurança dos dados? Qual é o grande ponto-chave, qual é o grande diferencial que o integrador pode usar para contar com a Nexans nesse sentido? Vamos falar de dados, vamos falar de data center. Data center, você tem dois pontos importantes. Claro que tudo que é cabeamento estruturado, fibra óptica, é importante. Porém, você tem outro ponto que é abastecimento de energia. Data center vão consumir cada vez mais energia. Então, você precisa ter uma infraestrutura robusta e confiável. Hoje, no mercado globalmente, os data centers consomem mais ou menos 1,5% da energia consumida globalmente. Esse consumo vai aumentar entre 3% a 4% até 2029. Por que isso? Porque você tem consumo de dados, cada um tem um celular, quer utilizar o celular para internet, telefonia, mas também a inteligência artificial também vai crescer. Para dar uma ideia, hoje um rack num data center necessita 15 kW de potência. Amanhã já estamos trabalhando para instalar amanhã rack de 200 a 300 kW. Ou seja, cada vez mais você vai precisar de infraestrutura energética para entender e segurar esses dados. E aí a Nexans traz essa combinação do melhor dos mundos, né? Então traz o cabo tanto para garantir a comunicação de dados, como também tem a questão dos condutores para energia. E aí eu tenho confiabilidade e qualidade em um único fornecedor, né? Sim. Aí você falava de inovação. A Nexans, vamos dizer, o Brasil é um país muito importante para esse mundo de dados. Temos um país de quase 220 milhões de pessoas, 80% dessa população é urbana, conectada à internet, e 80% da matriz energética do Brasil é renovável. Esses três fatores são muito importantes para os consultores de data center e os donos de data center. Por quê? Primeiro, tem uma demanda muito forte. Segundo, a matriz, como eu falei antes, o consumo de energia faz que as empresas precisam de energia limpa. Essa energia renovável, que principalmente, historicamente, hidroelétrica, mas agora faz mais de 15 anos, energia eólica, energia solar. Essa matriz faz que os construtores vão vir no Brasil. Já na Europa, esses construtores necessitam de mostrar que eles vão cuidar desse meio ambiente, porque não adianta de vir aqui consumir, ser o vilão da transição energética. Então, a ideia é realmente de utilizar energia renovável. Mas não só energia renovável, né? A Nexans, ela também traz uma pegada muito forte em sustentabilidade, né? É verdade. Na construção é igual ao amor. Não tem amor sem prova. Ou seja, você pode dizer que você vai construir um data center sustentável, mas você tem que comprovar. E hoje, as empresas comprovam com certificados. Por exemplo, o LEED. O certificado LEED é um certificado que vai medir e certificar, que vai dar critérios para mostrar que um prédio, data center ou outro,
e sustentável. Por exemplo, consumo de água e uso e reuso da água, consumo de energia, também uso de material reciclável e reciclado para construir esse prédio. Esses materiais reciclados ou recicláveis representam 10 a 13% de um certificado LEED. Ou seja, isso é um ponto muito importante. E a Nexans pode ajudar nisso, porque a Nexans é o primeiro fabricante de cabos no Brasil a fabricar cabos de baixo carbono e a certificar, ou seja, a gente comprovar como certificados que esses cabos são realmente de baixo carbono. E vou dar um exemplo: um cabo fabricado em 2019 e um cabo fabricado em 2025 vai emitir 30 a 40% a menos de CO2 que em 2019. Isso durante o processo de fabricação mesmo? E durante o processo de vida, fabricação e uso do cabo. Fantástico. Então, impacta tanto na parte da produção quanto no material utilizado para a confecção do cabo. Exatamente. E o mais importante, porque a gente tem que comprovar, não adianta de dizer que isso é sustentável, mas eu comprovo como certificado reconhecido internacionalmente. Eu vou dar esse certificado e o construtor pode utilizar esse certificado para obter uma notação LEED melhor que como um cabo, vamos dizer, normal. Eu vou abrir um parênteses aqui para quem não conhece. A certificação LEED é uma certificação renomada, reconhecida internacionalmente, né, de construções para certificar realmente a sustentabilidade. Então entra a questão de economia com energia fotovoltaica, questão de geração de energia no local, né? Entra também a questão de sustentabilidade com todo o tratamento de água e todos os materiais de construção. E aí a gente traz a Nexans aí como um forte fornecedor com todas essas certificações e diferencial para você poder fazer ali a certificação LEED, que acaba sendo bastante criteriosa, né? Então, se não tiver um material realmente certificado, não passa na certificação LEED, que é uma certificação fantástica para o meio de construção, né? Para grandes prédios, shopping centers e entre outros. No Brasil, nós temos poucos certificados LEEDs, né? Mas isso vai chegar. Como a gente falou antes, Nexans é uma empresa de origem francesa, europeia, e todos esses donos de data center, muitos deles também vêm de fora, da Europa ou dos Estados Unidos. E já nessas regiões do norte da América e da Europa, você não pode vender cabos sem certificações. Então, esse momento, aqui, isso vai chegar no Brasil. Recentemente, um construtor de data center me disse que os donos querem data center neutro em carbono até 2030. Ou seja, se você quer um data center neutro em carbono em 2030, você tem que pensar já a escolher seus materiais para a construção. Sim, toda essa parte de construção ela já tem que ser feita hoje, para que futuramente nós consigamos, né, certificar todos esses itens. E eu vi aqui também que a Nexans comenta sobre reciclagem das bobinas. Sim, esses cabos de baixo carbono fazem parte de uma oferta mais ampla, que é para limitar o consumo. Na verdade, limitar as emissões de CO2, você tem que reutilizar o material que já existe. Então, por exemplo, limitar para o cabo, a gente reutilizar o cobre. E para a embalagem, as bobinas são as principais embalagens dos cabos, a gente vai recuperar as bobinas no final da obra para poder reutilizar. E hoje, 90% de nossas bobinas estão recicladas. Bom, fantástico. Então é mais uma aplicação sustentável da Nexans, né? Além de toda a produção, pegada de carbono que já é reduzida, então ainda tem toda a questão de reciclagem das bobinas, que evita aí a produção de novos carretéis, né? Novos carretéis que acabam gerando aí... Com o tempo acaba sendo muito mais sustentável e gerando muitas vantagens para o integrador. Então, no panorama geral,
a gente trouxe aqui a Nexans com todos os diferenciais de cabeamento estruturado. A gente trouxe cabeamento ali CAT6+, né, com o diferencial que gera economia para o meu integrador. E aí também aditiva a tudo isso, então eu tenho um cabo de confiança, eu tenho um fornecedor de confiança, tenho disponibilidade com a Plantec, disponibilidade e capilaridade. Então eu tenho várias unidades por aí onde você pode ter acesso a esses cabos de forma facilitada. Inclusive pode ter acesso também facilitado a tanto a equipe de projetos da própria Plantec, quanto também acesso à própria Nexans, tanto que estão aqui com a gente hoje, né, compartilhando esse momento. E ainda consigo trazer toda a questão sustentável, toda a pegada sustentável, produção de cabos diferenciados e toda a parte de reciclagem também desses itens. Meus caros, a gente tem mais algum ponto que vocês acham interessante a gente complementar a história da Nexans aqui nesse momento? Mais importante hoje, a inovação na Nexans não é só fabricar cabos. Hoje, o papel da Nexans, a cada vez que a gente pensa a nova oferta, você falava de treinar as pessoas. Sim. A cada vez que a gente lança uma nova oferta, essa oferta não é só cabos, mas tem uma série de serviços e soluções que vão ajudar ao instalador final a melhorar o trabalho dele e facilitar o trabalho para a instalação. Então, a gente falava de cabo e de conectividade, o Christian falava de cabo e de conectividade, do meu lado eu posso falar de facilidade em instalação, em treinamento, para treinar os instaladores, treinar os engenheiros, para atualizar eles. E nada melhor que um engenheiro especializado em cabos para treinar as pessoas e ensinar as boas metodologias. Temos treino, temos alguns serviços também. Então, quando você vai comprar um material, um cabo da Nexans, você não só compra o cabo, mas você compra tudo uma solução que vai facilitar e acelerar a instalação. Sim, é muito mais que um cabo, né? Confiabilidade, disponibilidade, treinamento, capacitação. Eu tô deslumbrada, tô aprendendo muito aqui hoje, venho do meio de energia, tô me arriscando aqui no meio de redes, mas gostei muito de aprender um pouco mais com vocês, ouvir um pouco mais sobre o cabeamento, inclusive sobre a questão ali do que a gente ouve muito no mercado. Então a gente ouve inovações e às vezes a gente não entendeu o básico, né? Então, eu agradeço vocês por terem trazido todo esse conhecimento. Eu acho que para mim foi muito interessante a colocação que você trouxe sobre o CAT6+, sobre a colocação que é o que eu preciso, é o que me atende e é o grande diferencial que eu posso e devo entregar nesse momento, né? E quero agradecer vocês. Bruno, quer complementar mais alguma coisa? Eu queria agradecer, você falou Bruno. Pois é, eu voltei, falei, não, peraí. Tudo bem. Quer complementar mais alguma coisa? Gostaria de agradecer pela oportunidade de reforçar a parceria de negócios com a Plantec. A gente falou de outras coisas, além do cabeamento, falar um pouco do global da Nexans, né? Eu comentei da parte de submarinos, que poucas empresas conhecem esse lado de conexões internacionais para dados e elétrica também, mas eu acho que é falar um pouco do que a gente faz com compromisso de qualidade. Tem a questão do meio ambiente, que é não só pela Nexans ser uma empresa europeia, mas é algo que a gente vem trabalhando há muitos anos e a gente faz isso em todo o ecossistema de negócios. Acho que os próximos passos da empresa é concretizar alguns setores e manter aquelas boas parcerias que nós temos, que é o caso da Plantec, que a gente espera que seja contínua e com evolução no ano seguinte, no outro e assim por diante. E obrigado a todos os clientes que estão assistindo, aos integradores que possam vir aqui. Pelo que eu estou sabendo, até meia-noite as portas estão abertas, então venham para prestigiar esse evento da Plantec. Obrigado pelo espaço.
Bom, obrigada a vocês. Desculpe qualquer coisa. Muito obrigada pela atenção. Foi um prazer conhecer mais sobre a Nexans, conhecer inclusive sobre essas soluções revolucionárias que realmente alteram a história ao longo do tempo. E quero agradecer você também que está acompanhando a gente aqui, que assistiu esse podcast e que vai continuar assistindo aos próximos, que eu sei que a gente ainda tem bastante conteúdo hoje. E vem pra Plantec, vem curtir a Black aqui, que a gente vai ficar até a meia-noite, tá? Então, um beijo pra vocês e até daqui a pouco. Até o próximo conteúdo.